Olá, pessoal. Então, atividade 4, tá? Semana 2, atividade 4. Correção agora. Iniciamos, então. Obtenha as geratrizes das seguintes dízimas periódicas. 4,7222. Então, ó, como faremos isso? Tá? Nós temos duas formas, através do cálculo e através de uma regra prática aí, certo? Primeiro eu vou mostrar o cálculo e aí depois eu apresento para vocês a regra prática, tá? Para que vocês até tenham noção do que é, da onde sai a regra prática, ok? Então, ó, o que se faz inicialmente? Nós vamos, primeiramente, ó, vamos chamar, que nem com as dízimas periódicas simples, né, nós chamávamos de x. Percebam, né, que essas dízimas periódicas aqui, elas são dízimas periódicas compostas. Por que elas são dízimas periódicas compostas? Porque o período da dízima, ó, começa a partir da segunda casa. Para que uma dízima periódica seja simples, é necessário que o período comece logo após a vírgula. O período da dízima comece logo após a vírgula. Neste caso, como começa após a segunda casa, a partir da segunda casa, então ela é uma dízima periódica composta. Ok? Daí agora. Então, ó, as dízimas periódicas compostas, a gente tem um trabalho um pouquinho diferente da simples. Tá? Nós vamos multiplicar duas vezes essa igualdade. Primeiro, nós vamos multiplicar essa igualdade, os dois lados dessa igualdade, por 100. Por 100. Por que eu vou multiplicar por 100? Justamente para que a vírgula desloque-se até entre esses dois números 2 aqui, certo? Então, ó, então é isso, ó, multiplicar por 100 ambos os lados da igualdade, chegamos a 472,22222, e assim por diante. E isso é igual a 100x. Agora, ó, eu vou fazer o mesmo processo, só que ao invés de multiplicar por 100, eu vou multiplicar agora por 10. Novamente, a mesma igualdade, a igualdade inicial, ó, por 10. Por quê? Porque daí eu vou fazer com que a vírgula desloque uma casa à direita, ó, entre o 7 e o 2. Ficando com 47,222222. E isso é igual a 10x. Então, ó, multipliquei primeiro a igualdade por 100, gerei a primeira equação. Multipliquei novamente a primeira igualdade agora por 10, gerando essa última igualdade aqui. Por que fizemos isso? Né? Porque agora ó, nós vamos subtrair as duas igualdades. Ó, por que vamos subtrair? Pô, na subtração, né, olha aqui, ó, quem está à direita da vírgula, a gente pega sempre algarismo com algarismo, né? Sempre de acordo com as casas, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, aqui, ó, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo e assim por diante. Como a partir da vírgula todas as casas são iguais, subtrair 2 de 2, isso dá zero. É? Então, eu vou cancelar todos os elementos ó, à direita da vírgula. Ou seja, eu vou cancelar a parte decimal periódica fazendo isso. Portanto, ó, ficaremos com uma diferença inteira aqui. Neste caso, 472 menos 47. Ó, bom, 12 menos 7 dá 5. 6 menos 4 dá 2. Portanto, 425. Aqui, ó, ficou zero. Ó, 2 menos 2 dá zero, né? Ó, então, como seria vírgula zero, zero após a vírgula, não há necessidade de colocarmos, né? Então, o resultado é inteiro. 425, essa é a diferença. Isso vai ser igual a 100 menos 10. 100x menos 10x, isso dá 90x. Daí agora, professor, é só tu isolar o x, ó. Quem está multiplicando passa dividindo. E aí, chegamos na fração geratriz, ó, 425, 90 avos. Daí, a fração geratriz da dízima. Nesse caso, é possível simplificar por 5, mas já considero o suficiente aqui para chegarmos à dízima periódica. Poderia simplificar a fração por 5, pois ambos são divisíveis por 5, né? Mas vou deixar dessa forma, até para caracterizar melhor depois a regra prática, ok? Para nós é o suficiente até aqui.
Então, geramos a dízima periódica, a fração geratriz da dízima periódica. Se tu pegar 425 e dividir por 90, o resultado será 4,722222, ok? É isso que concluímos até aqui. Ó, de novo, mesmo processo. Eu chamo isso de x, multiplico primeiro por 100. Por que eu vou multiplicar por 100? Porque eu quero que a vírgula, ó, vá até o primeiro e se repete, ó. Então, ficamos com 189,9999. E isso é igual a 100x. Agora, ao invés de multiplicarmos por 100, multiplicaremos por 10. Tá? Para fazermos com que a vírgula desloque-se uma casa somente para entre o 8 e o 9. Ó. E aí ficamos multiplicando os dois lados da igualdade, ficamos com 18,9999, e isso é igual a 10x. Tá aí agora, mesma ideia da anterior. Ó. Vamos diminuir agora, vamos subtrair essas duas igualdades, elemento a elemento. Ó, 100x menos 10x, isso dá 90x. Aqui, ó, 9 menos 9 dá 0, né? Ó. Aqui, 9 menos 8 dá 1. 8 menos 1 dá 7. 1 menos 0 é 1, portanto, 171. Como é vírgula zero, ó, desnecessário, né? Zero à direita da vírgula aqui, né? Pronto, ó. Agora é só isolarmos o x. Né? 90 está multiplicando, passa dividindo, portanto, ficamos com 171/90. Essa é a fração geratriz dessa dízima periódica. Ok? Bom, olha só, vou mostrar o método prático para vocês. Acho que já foi o suficiente aí para vocês entenderem, né? A ideia inicial. A ideia inicial. Como é que fica o método prático, tá? Dessas dízimas compostas aqui? Vou fazer aqui o método prático dentro de um quadrinho aqui, para não confundirmos com o cálculo propriamente dito. Tá? Então, ó. Então, tá ali, ó. 4,72222222, né? Como é que é o método prático? Ó, nós faremos o seguinte. Primeiro, nós vamos pegar, nós pegamos o número até o primeiro que se repete, ó. Até aqui. Então, pegamos o 472. Puxa, ficou pequeno aqui o espaço. Eu vou deslocar esse quadrinho mais abaixo aqui. Ficou ruim essa disposição aqui. Eu escolhi, tá? Eu farei logo abaixo aqui, para ficar melhor. Okay? Ó. Método prático. Ó, o que nós faremos? Nós vamos pegar o número até o primeiro que se repete. Ó, é o primeiro cara que se repete. Nesse caso vai ser o 472. Depois diminuímos até antes do primeiro que se repete. Então, pegamos o número aqui, 47. É o número formado, ó, desconsiderando a vírgula, até antes do período, certo? E agora vamos dividir por quanto? Observem que o período da dízima ele é composto por um algarismo, certo? Como o período da dízima é composto por um algarismo, nós vamos dividir por 1/9. Ok? Tá aí agora. Quantas casas decimais aqui, ó, à direita da vírgula, não são periódicas? Bom, nesse caso, nós temos uma casa, ó, à direita da vírgula, que é não periódica. Como é uma casa somente, não periódica, então tu vai acrescentar um 0.
Se fossem duas casas não periódicas, tu acrescentaria 2 zeros. Se fossem 3 casas não periódicas, acrescentaríamos 3 zeros. E assim por diante. Da mesma forma, né, que se tivéssemos o período formado por 2 algarismos, usaríamos aqui inicialmente 2 noves. Se fosse por 3 noves e assim por diante. E logo agora, ó, pronto, chegamos ao resultado final. Ó, 90 é o denominador e a diferença entre esses dois valores, percebam que é o mesmo resultado do anterior. Nesse caso, 425. Portanto, aí a fração geratriz da dízima. Da mesma forma, fizemos através do processo de cálculo, porém, processo de cálculo bem mais complexo aí. A regrinha prática vem para nos ajudar, né, a simplificar o nosso trabalho. Ó, aqui, próxima, vamos pegar a mesma próxima dízima aqui. Ó, vou selecionar a próxima dízima aqui. Mesmo processo. A gente pega o número primeiro, ó, até o primeiro que se repete. Ó. Então, 189 menos, ó, até antes do primeiro que se repete. Pegamos o número sem a vírgula, né, desconsiderando a vírgula, até antes do que se repete, do período. Nesse caso, 18. Ó, tá aí agora, próximo passo. Nosso período é formado por quantos algarismos? Por um algarismo, é só o 9 que se repete. Então, ó, pegamos como o período é formado por um algarismo, dividiremos por 9 somente. Se fosse por 2 algarismos, por 2, 9. Se fossem 3 algarismos, por 3, 9 e assim por diante. E aí, ó, agora acrescentamos 0 de acordo com a quantidade de casas não periódicas à direita da vírgula. Nesse caso, ó, uma casa não periódica à direita da vírgula. Então, acrescentaremos 0. Pronto, terminou. A diferença entre esses dois deu 171/90. Aí, ó, observe que o resultado obrigatoriamente tem que ser o mesmo, né? Nós chegamos desenvolvendo o processo de cálculo. Tá? Ó, vamos fazer a terceira já usando o método prático. Ó, a terceira dízima aqui, ó, letra C, já com o método prático, sem precisar desenvolver todo o processo. Ó, o que a gente faz? Observem, ó, que o período da dízima agora, ó, é formado por 2 algarismos, ó, é 01, 01, 01, ok? Então, ó, a gente vai até o primeiro, ó, pega o número até o primeiro que se repete. Entre o 1 e o 0. Então, ficamos com 1.201. Agora, menos, ó, pegamos o número até antes do primeiro que se repete. Esse caso é o 12. Agora, dividimos, ó. O período é formado por quantos algarismos? Como o nosso período aqui é formado por 2 algarismos, ó, é 01, ó, 01, 01, 01. Então, ó, como o período é formado por 2 algarismos, dividimos por 2 noves. E agora vamos para as casas não periódicas. As casas não periódicas à direita da vírgula é formado por quantos algarismos? Nesse caso, um somente. Então, acrescentamos somente 0. Pronto. Agora é só efetuarmos a diferença entre o numerador e chegamos ao resultado aí. Certo? Que vai dar... Quanto que dá essa continha aí, né? 1.201 menos 12. 1.201 menos 12 dá 1.189, né? Não precisa nem fazer continha, de cabeça a gente chega lá. 1.189 dividido por 990. Ah, professor, faz a continha aí. Beleza, ó. 1.201 menos 12. Tem que pedir emprestado, eu não posso pedir emprestado pro 0, né? Eu peço aqui, ó. Então, ó, como se fosse 101, ó. 101 menos 12. Isso dá quanto? Dá 89, né? Ó. E aí, esse 12 virou 11, né? Então, baixo 11, então 1.189. Tá? Fazendo a continha. Tá, mas o processo é bem simples. Ó. Deixa eu pegar um outro exemplo, vou acrescentar mais um aqui, só a nível de
de fixação. Se fosse uma alternativa D. Se fosse isso aqui, por exemplo, ó, 3, ó, vou fazer duas casas não periódicas. 1, 3, aí vem o 4, 4. Então eu vou fazer o seguinte, ó. 4, 2, 2, 4, 2, pontinhos. Ó, que dízima complicada ficaria para fazer através dos cálculos. Então, ó, o método prático, o que ele diz? Ó, o que a gente faz? Vamos até o primeiro que se repete. Ó. Pegamos o número, então, até o primeiro que se repete. Então, ficou 31.342 menos, vamos até o primeiro que antes do período. Então, 313. Ó. E agora divido. O período é formado por quantos algarismos? Por 2 algarismos, ó, 42, 42. Então, vamos dividir por 2 noves. Quantos algarismos tem a parte não periódica à direita da vírgula? Ó, 2 algarismos. Como ele é composto por 2 algarismos, acrescentamos 2 zeros. Ok? Daí agora, professor, agora é só fazer a diferença entre esses dois valores. 31.342 menos 313. Tá? Quanto é que dá isso, né? Quanto é que dá essa diferença aí? 31.342 menos 313. Isso dá 31.029, né? 31.029 sobre 9.900. Tá? Ao efetuarmos a divisão entre esses dois valores, chegaremos nessa dízima periódica. Ok? Tá? Dá uma olhadinha com calma. A dica aqui é refaça com atenção, seguindo as mesmas ideias aí que o professor indicou a vocês, para chegarem aos mesmos resultados e fixarem esse processo. Tá? Fica a dica aí, então, refaçam as atividades, analisando com calma o que foi feito, como foi desenvolvido os cálculos, por que foi desenvolvido dessa forma, e deem uma praticada aí na forma prática. Aí. Tá, meus queridos? Então, finalizamos então essa segunda parte aí.